Olá, olá, querido aluno! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai falar sobre questões discursivas, como a gente planeja as questões discursivas, como elas devem ser montadas, feitas, pensadas, analisadas. Eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que o prof tem aqui nessa avaliação das questões discursivas, os recursos administrativos que eu tenho feito com muita frequência para todo mundo, em tudo que é concurso, os recursos, inclusive, judiciais, não é? Como os candidatos do CNU estão chamando a judicialização do concurso. Eu quero falar um pouquinho sobre o CNU, o bloco 4 ainda, que eu tenho trabalhado com foco, e servir de exemplo para vocês aqui os problemas que a gente enfrentou nesse CNU, e sobre aquele papo de inteligência artificial. Estão usando inteligência artificial ou não estão usando na correção das redações? Bom, rapidinho, vamos ver uma coisa aqui, bem importante, tá? Eu vou pegar um caso. Eu acabei de terminar um laudo, os meus laudos judiciais, eles têm 10 páginas, eu trago bibliografia, analiso edital, comparo editais. Então, o recurso judicial ele é diferente do administrativo à medida que você tem que examinar todo o processo, e não apenas a redação, né? Professor, você pode dar uma olhada na minha redação para ver se eu posso entrar na justiça? Não é só isso. O CNU pressupõe que a gente tenha que pôr em questão todo o processo, que começa com o edital, os parâmetros de avaliação do edital, posteriormente, as questões discursivas e a formulação dessas questões, se foram bem formuladas ou não. Legal, isso é importante também. Depois a régua, o espelho de correção, depois as liminares com as novas réguas para você comparar as diferenças, e há muitas diferenças, né, daquele espelho inicial em relação a... Olha, tudo o processo complexo. E aí a gente vai falar o seguinte, poxa, mas quem é que fez essa prova? Foi César Granril. Isso tem sido a tônica e essa tem sido a minha luta há bastante tempo, quando eu mostro que os concursos públicos não têm o mesmo capricho que os vestibulares das universidades federais, onde existe já um know-how de longa data em relação ao sistema de avaliação, a como se avalia, as discussões, e eu participei de muitas rodas de discussões em vestibulares das federais, especialmente na Federal do Rio Grande do Sul, que tem um know-how de correção de avaliação, foi lá que eu aprendi, foi lá que eu aprendi com aquelas pessoas, lá que eu aprendi como é que se dá uma formulação de uma questão, de uma redação ou de uma dissertação numa prova de concurso público, legal? Então existe toda uma expertise muito extenso, né? Muita bibliografia a respeito disso, do que é uma redação escolar, uma redação em concurso público e como é que se avalia essa redação. Né? São coisas bem importantes para quem trabalha no processo, mas o aluno, de um modo geral, ele não está ligado a isso. Não é? E as bancas, em função disso exatamente, também não estão atentas a isso, e a lógica dessas instituições, vê se eu estou certo, é o custo, a operacionalidade. Porque se você pensa que uma questão discursiva ou uma redação é uma chatice, um problema para o concurseiro, você pode estar certo que mais problema ainda é para essas instituições, porque elas precisam contratar, treinar pessoas, fazer a questão, colocar o critério de avaliação, depois partir para a avaliação, que é uma coisa extremamente complexa, depois vem os recursos administrativos, vem os recursos judiciais. Isso realmente gera um custo muito grande para essas instituições. Legal? E aí surgiu a tal da inteligência artificial, que pode, evidentemente, poupar esses custos aí. Estão sendo usados ou não estão sendo usados? Olha, eu tenho algumas bancas que eu acho que sim, não posso afirmar isso categoricamente, mas eu vejo que tem lá a inteligência artificial, mas eu queria mostrar para vocês agora o caso do CNU. Legal? Então eu vou pegar o texto que eu avaliei agora para um aluno que me contratou para fazer esse laudo. O laudo dele deve ter umas 12 páginas, mais ou menos. Legal. Caminhei para ele, ele vai revisar o laudo, me mandar de volta, ver se está claro, objetivo, conciso, se é aquilo mesmo. Onde eu analiso todo o processo do CNU, especialmente do bloco 4, que é onde eu tenho focado o meu trabalho, e aí eu pego a questão discursiva, né? Então, a questão discursiva, eu vou fazer Tribunal Superior, TSE, vou fazer enfim. As questões discursivas, elas geralmente elas têm uma lógica diferente daquela redação, vamos chamar assim, a redação convencional, essa do Enem, porque ela vai trazer tópicos, né? Por exemplo, a César Granril trabalha com 3 tópicos, né? 3 tópicos, e
o CESP Brasília, perdão, CESP trabalha com 3 tópicos, geralmente 2 ou 3, quase sempre 3 tópicos. E aqueles 3 tópicos precisam ser aprendidos entendidos pelo candidato e expostos, né? Para que isso fique legal, o bom é que você faça a exposição, para ser o mais didático possível, né, na ordem que foi apresentado. Não que seja obrigatório isso, mas é preciso. Por quê? Porque você facilita a vida daquele avaliador, que vai ter 4, 5 minutos para corrigir. Então, a lógica, e isso aqui é bem importante agora, quem está falando é um cara que durante 10 anos corrigiu redação no Enem. A lógica, gente, e no Enem a gente tinha 3 minutos e meio para corrigir redação, mais ou menos, 100 redações por dia. Então, a lógica é, quando você pensar em escrever uma produção textual, que você tem que facilitar a leitura para essa pessoa que vai avaliar e que tem pouco tempo para avaliar e que vai estar cheio de coisa para fazer, um monte de redação para fazer, e ele quer corrigir aquilo com rapidez e agilidade. Ora, se ele está com rapidez, se ele quer rapidez e agilidade, você tem que oferecer para ele essa facilidade. Por isso, você fazer na ordem em que são dadas as questões. Então, lá no CNU, por exemplo, no bloco 4, eram 5 tópicos, legal? E dentro desses 5 tópicos, cada tópico tinha, às vezes, a exposição de 2 coisas, não apenas um aspecto só da Constituição, mas 2. Então, eles colocavam lá, fale sobre a proteção, não sei o quê, bem como é um aditivo, né? Aí já está pedindo uma outra coisa. Então, cada tópico tinha, portanto, às vezes, 2 aspectos a serem analisados pelo candidato, e o candidato tinha 40 linhas. A lógica, e eu conheço vocês, não é de hoje, legal? A lógica, que é a mesma lógica que era no meu tempo de escola, quando eu dava aula no colégio, era a mesma lógica de você preencher as linhas ali. Então, você olha para aquelas 40 linhas, né, eu tenho que preencher essas 40 linhas, mesma coisa que meus aluninhos lá no ensino médio, no tempo da escola, quando eu comecei a dar aula. Então, eu tenho que preencher as 30 linhas, 40 linhas, no caso, 40 linhas CNU. Tem que preencher. Então, eu vou preencher. Né? Tem que botar uma abobrinha aqui no começo, começa com uma historinha qualquer, né? Como é que os meus alunos, nessa época da escola, começavam, né? No mundo de hoje, no mundo moderno, no mundo em que vivemos, né? Eu sempre digo, no mundo em que vivemos, que ótimo, lindo, maravilhoso, que assim, que mundo, né? O mundo em que morremos, né? Então, você vê que ele está preenchendo o vazio, porque ele não tem nenhuma ideia, né? Então ele coloca lá no mundo em que vivemos, a cada dia que passa, qual é o dia que não passa? Eu nunca pensei nisso, a cada dia que passa, o dia passa, que informação importante, né? No mundo em que vivemos, a cada dia que passa, atualmente, no mundo moderno. Então ele fica ali 2, 3 linhas dizendo nada, né? Ou seja, preenchendo linha em branco, né? E na lógica da discursiva, isso é um problema, porque a discursiva ela avalia conteúdo. O conteúdo é o mais relevante, né? Nem foi no CNU, porque tinha metade da nota. CNU, 50 pontos era conteúdo, 50 pontos era idioma, mas geralmente, em quase todos os editais, o conteúdo tem mais valor. Então, não pode ficar enchendo língua. A lógica não pode ser essa. Eu tenho que preencher essas 40 linhas. Legal? Segundo aspecto, eram 5 tópicos, então não eram 3 como CESP Brasília, né? 5 tópicos densos. Então, a grande questão é que você vai ocupar as 40 linhas. O aluno que vai ser aprovado, aquele aluno que vai tirar uma nota alta e se observou no CNU que precisa tirar mais do que 80% de aproveitamento nessa redação para ser competitivo, né? Tem que ser 88%, 89%, 90%. Pensa em 90% de aproveitamento. O cidadão que tira 90% de aproveitamento, ele faz as 40 linhas, ele vai fazer um número máximo de linhas, mas tem a convicção disso. Então, esse cidadão é que é a nossa baliza, então ele é que é o nosso exemplo. Então, não adianta fazer 30 linhas, não é o número mínimo, né? Vai faltar conteúdo, com absoluta convicção, você precisa ocupar um número máximo de linhas, sim. A letra não pode ser, especialmente treinar a letra, né? Eu pego candidatos que tem aquela letra que há muito tempo não escreve, a gente percebe isso claramente, porque não treinou, né? Aí faz aquela letra imensa, né? Atiradona, assim, com espaço entre uma palavra e outra enorme, e ele vai ser prejudicado no conteúdo, com absoluta convicção, ou seja, o avaliador ele sabe disso. Né? Então eu peguei uma redação de um candidato e que ele foi extremamente didático.
sabe, a objetividade e a simplicidade é assim que você tem que pensar. Muitas vezes, especialmente a galera da área do direito, a galera que tem aquela carteirinha linda, maravilhosa, aquela carteira da UAB linda, com brasão doirado, uma foto super bonita e charmosa, né, do doutor ou da doutora, legal. Essa galera, às vezes, quer tornar mais complexo uma coisa que é simples. Olha só, você está fazendo uma prova, simplificadamente eles querem saber a respeito da insalubridade da mulher gestante ou lactante, e é isso que importa e vai direto ao ponto, não enrola. Não traz um monte de elementos, não é? Você não tem que trazer repertórios enormes, não. Objetividade, aprenda com quem é jornalista. Objetividade, clareza, simplicidade, períodos curtinhos de 3 linhas, vai direto ao ponto, isso é essencial. Portanto, você tem que ser objetivo. Como o primeiro comando, geralmente dessas questões, elas são, o primeiro comando ele já pede uma definição, um conceito, você já tem uma introdução ali. Não é? E geralmente o último item ele já tem uma feição de conclusão, muitas vezes até pedem uma solução, ou, enfim, legal. Então você vai ver que já na exposição daqueles itens, aqueles comandos, as bancas de modo geral fazem um primeiro, que é a introdução do assunto, já pode ser o parágrafo introdutório, e o último pode ser a conclusão. Portanto, você já tem uma estrutura pré-pronta, você não precisa planejar a estrutura diferente da dissertação argumentativa, aquela do Enem, ou aquela do bloco 8 do CNU, que é a dissertação argumentativa, porque essa aí você vai ter que ter todo o planejamento. Não, essas questões discursivas, legal, que você tem lá os itens, aqueles comandos, um verbo, um imperativo, ela já traz o planejamento pronto, a paragrafação pronta. Cada componente daqueles vai ser um parágrafo, então simplifica. Aí eu peguei uma candidata, uma aluna, que espalhou aqueles 5 comandos do bloco 4 aleatoriamente. Então, para você achar um daqueles, você teria de procurar, isso dificulta para o avaliador, eu não estou dizendo que é errado. Então, vou dar o exemplo para vocês, vou dar um exemplo para vocês do Enem, que é um expertise longo, que eu tinha 10 anos corrigindo, eu tenho cacuete de corrigir Enem, né? Que era a intervenção. Então, qual é o lugar lógico de você colocar a intervenção? Né? E quem trouxe esse nome intervenção foi o Enem. Então, a intervenção é uma característica da redação do Enem. Antes se faziam soluções, mas a solução é uma coisa genérica, né? O Estado tem que... a solução do aluno no meu tempo de escola, né? O Estado, o governo precisa tomar uma providência urgente para resolver o grave problema que aflige a nação brasileira. Isso é solução? Isso não é nada, isso aí é... O que você está dizendo para o professor? Não sei o que eu vou escrever aqui, vou meter esse troço aqui decorado que está legal. Preencher espaço, bacana. Ora, gente, a intervenção do Enem é muito mais complexa, porque ela precisa ser objetiva, concreta, né? Precisa apontar uma solução objetiva e concreta. Então, qual é a ação que o Estado vai fazer, se é que é o Estado, enfim, que a gente que vai fazer essa ação, que a ação vai ser essa. Isso que notabilizou foi o Enem, essa questão da intervenção. Então, quando a gente fala em intervenção, hoje em propostas, e várias propostas pedem intervenção, a intervenção é algo mais complexo, porque ela precisa ser consistente. Por exemplo, nós fizemos agora eu trabalhei agora com o pessoal da Secretaria de Educação, o edital da Secretaria de Educação aqui de Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, e ali você tinha uma intervenção, mas ele não usava a palavra intervenção, uma solução completa e detalhada. O que é uma solução completa e detalhada? Uma intervenção. Então, isso conversava com o Enem, porque o Enem, ele de fato conversa com o concurso público hoje, porque muitos concursos públicos adotam o padrão de correção do Enem, a gente vê isso a todo instante, legal? Então, onde é que a gente coloca essa intervenção? No final, óbvio. Então, o avaliador ele já vai buscar no final lá onde está a intervenção. Mas fomos treinados pelas bancas que fazem o Enem. Quais são as bancas? Então, by the way, para você, a propósito, tá? Fundação Getúlio Vargas que está fazendo. Já foi CESP Brasília durante um bom tempo, eu fui muito treinado pela CESP, e a VUNESP também um ano. A VUNESP fez essa prova também com um grande know-how, fiquei muito impressionado com o know-how da VUNESP, porque eu não esperava isso. Então, treinamento, escala, gente que pensa a redação, gente que pensa em avaliação, gente que faz as réguas detalhadamente, todo esse know-how lá, não é, que o Enem faz, a gente não vê nos concursos públicos, esse cuidado, legal? Mas no treinamento eles deixavam claro o seguinte, olha, tem que ver onde é que está a intervenção. Às vezes o candidato coloca a intervenção espalhada pelos parágrafos, ele coloca o agente num parágrafo, a ação no outro, a finalidade aqui, ali.
Então você tem que juntar essas peças. Eu sou obrigado a fazer isso. Isso é complexo para o avaliador. Então, muito mais fácil para o avaliador é você colocar tudo concentradinho no final. Percebe a diferença? Então, esse candidato, deixa eu voltar a isso, para não perder o fio da meada, né? Esse candidato fez a coisa super didática. Gente. Ele começou já dando o conceito e a identificação do que é insalubridade. Já começou por aí. Né? Perfeita a introdução dele. Não precisava mais do que aquilo. Né? Fez a identificação, fez a caracterização, o conceito do que é, depois ele caracteriza e ele colocou, pediu o conceito é a insalubridade, é aquela, que é, cara, bem assim, depois caracteriza-se, palavra-chave, percebe? Então, onde é que está a caracterização? O cara colocou, caracteriza-se. Ah, então tá, o que eu estou dizendo para o avaliador? Está aqui, hein? A cara não vai errar, eu botei aqui, ó, eu escrevi, caracteriza-se. Então, tu já sabe onde é que está a caracterização. A proteção da mulher, ele coloca a proteção da mulher, e em cada parágrafo ele usa um tópico frasal. Ai, que é isso, professor? Começou a falar difícil. Tópico frasal, meu queridão, é aquele período inicial, ponto, inicial maiúscula, ponto final. Naquele período de 1,5 linha, em que você anuncia o que vai abordar no parágrafo. Isso é um parágrafo bem construído. Então, ele é a síntese, a introdução do parágrafo. Assim como a redação tem um parágrafo de introdução, tem a introdução do parágrafo. E o tópico frasal fala justamente o comando. Então, o comando fala proteção da mulher insalubre, e ele coloca proteção da mulher, tá lá. Didático, não tem como errar. Ah, o impacto no mercado de trabalho. Então, o impacto no mercado de trabalho. Coloca lá no tópico frasal. Você está vendo como você está orientando o avaliador? Ó, tá aqui, hein? Eu botei nesse parágrafo aqui, o terceiro item, eu botei no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. Então, não tem, é inescapável. O avaliador que não enxerga isso é um cego. Legal? O texto do cara, portanto, é um texto com tópico frasal, cada parágrafo abordando um dos 5 comandos, que eram 5, no CNU Bloco 4, super didático e fácil de você identificar todos os elementos. E estavam lá os elementos da prova, né? Com as ambiguidades que havia nos enunciados. Então, os enunciados, as questões, tinha ambiguidade, sim. Legal? Vários, né? Por quê? Porque a linguagem traz armadilhas. E os caras não souberam formular alguns enunciados ali, alguns daqueles comandos ali. Legal? Que criou uma situação de ambiguidade, que ora não se sabia se era a posição do candidato ou se é o que estava na Constituição. Ficou essa ambiguidade. Não é? Então, inclusive, usaram a palavra argumentação, que é uma impropriedade técnica, porque a discursiva não é argumentação, é exposição. Você tem que falar o que está na lei, expor o que está na lei. E não emitir a sua posição sobre tal coisa, senão a posição se abriu para quem quiser escrever o que quiser, todo mundo pode ter a sua posição. Bem entendido isso? Então, há falhas técnicas, e é isso que eu discorro quando faço o apanhado para a justiça, não administrativa. Administrativa é outra coisa, tá? É mais simples, né? Para a justiça você tem que trazer todas essas impropriedades. Você entendeu como é que é? Bom, esse cara fez bonitinho, redondinho, e a nota dele de 0 a 50, que valia 50 pontos, metade da nota, a redação toda valia 100 pontos, ele tirou 20 pontos. 20 pontos é para quem tangencia parcialmente, ou seja, o cara que escorrega e começa a discutir outras coisas. Em nenhum momento ele escorregou, ele ficou exatamente discutindo o tópico central, que é a proteção da mulher insalubre diante da Constituição, a questão do mercado de trabalho, a correlação entre a igualdade, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual. Tudo bonitinho. Você encontrava a palavra-chave. E aí que eu vou falar para vocês. Então, assim, ó, aquelas pessoas que têm é inteligência artificial. A inteligência artificial não daria 20 pontos para esse texto. Por quê? Porque todas as palavras-chave que estavam no comando, você vai encontrar no texto do candidato. Então, se fosse uma inteligência artificial, daria uma nota muito mais alta do que 20 em 50. Não foi inteligência artificial que corrigiu esse texto que eu acabei de fazer um laudo agora, né? Não foi inteligência artificial, foi a falta de inteligência humana. Só pode ser, não é? Foi alguém que não sabe nada de avaliação, que corrigiu aquilo assim de qualquer maneira e atribuiu uma nota qualquer, porque aquela redação, se ela não tirar 50, você pode tentar roubar 5 pontinhos desse candidato, mas não mais do que isso. Quer dizer, não pode tirar menos que 45 pontos essa redação. Por quê? Porque está óbvio no texto, você encontra no texto tudo que está elencado. Não pode ser 20 em 50. Há um problema técnico, então. Não foi inteligência artificial. Se fosse, a nota seria melhor. Legal? Bom, estão usando inteligência artificial? Estão.
E isso é inquestionável. Inclusive nas escolas estão usando, né, gente? O que é um absurdo. Eu sou professor durante mais de quase 3 décadas e meia, e eu não posso admitir que a escola, né, especialmente esses grandes sistemões, você botou seu filho numa escola que pertence ao grande sistemão, então o que acontece? Isso é centralizado, a correção é feita lá por uma inteligência artificial que vai comentar, olha, sua nota é tal, você precisa melhorar nisso, nisso, naquilo, mas não conhece o aluno, não sabe como se comporta o aluno, não acompanha o processo de construção do aluno. Eu sou do tempo, agora vem o velho falar, não é? Que você planejava a proposta de redação, você dava para o seu aluno, fazia e ajudava o aluno a construir em sala de aula aquela redação, depois você avaliava, dava nota sabendo que aquele aluno ele tinha que ser estimulado, portanto a nota também era relativa em relação àquele aluno ali e à sua competência. Você devolvia, explicava por que ele tinha tirado aquela nota, porque a redação na escola é um processo de construção. É a mesma coisa que eu faço nos meus cursos quando eu preparo você. Eu não tenho que dar nota, não é a nota que importa. O que importa no momento é como eu estou construindo e como eu posso melhorar o texto e apontar para você os erros e você reconhecer esses erros e melhorar. E você crescer na produção textual. Não é receber nota. Receber nota é no dia da prova. No dia da prova que interessa, vestibular, Enem, concurso público, é a nota. O avaliador, portanto, quando ele está corrigindo no dia do concurso público, ele só tem uma preocupação, que é colocar a nota justa. Ok? Mas o professor em sala de aula é outra percepção. Então, se você for treinar comigo, eu vou mostrar para você seus erros, vou prescrever para vocês um remedinho para melhorar aqueles seus erros. É diferente do dia que eu estou corrigindo ou avaliando uma redação para atribuir uma nota no dia do concurso público. Então, são lugares diferentes. Então, a inteligência artificial usada em escola é um equívoco completo, né? E ele só existe por um único motivo, é justamente enxugar o custo. Né? Os grandes sistemões precisam enxugar o custo, põe inteligência artificial. Em concurso público, a inteligência artificial, ela vai ser sim um problema. A gente não tem ainda know-how e tecnologia suficiente para poder fazer isso. Legal? Tem que ser inteligência humana, mas muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para corrigir convenientemente, não foram treinadas, não houve investimento, tempo necessário e grana para poder pegar essas pessoas, treiná-las, olha, a gente está aceitando isso, a gente não aceita aquilo, que é assim que se planeja o Enem. Então, no Enem, como é que se planeja? Os avaliadores da banca, que são aqueles funcionários que pertencem ali, o núcleo pensante, eles vão pegar uma amostragem, verificar como é que o público entendeu aquilo e fazer a régua flexibilizada a partir da compreensão que o maior número de candidatos teve a respeito daquele enunciado, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, faz o enunciado com erro, e isso é uma armadilha da linguagem. Esse cuidado técnico, esse apuro técnico, não é feito nas bancas de concurso público. Então, não se trata de ato discricionário, como as bancas costumam dizer, a gente recolhe os candidatos que nos interessam, nós selecionamos e os conteúdos pertencem a nós, não se trata de uma questão de conteúdo, se trata de rigor técnico e falta de know-how para fazer essas provas avaliativas. Beleza? Então, fiz aqui, eu tô na verdade, reclamando, né? Essa é uma questão pessoal, reclamando porque a minha luta contra as bancas de concurso tem sido justamente essa há anos. A falta de rigor técnico e de preparo. Isso não é ato discricionário, não. Beleza, galera? Se curtiu, manda aí a tua curtida, dá o teu joinha, te inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, chama a galera, recomenda o canal pra galera, faça perguntas, aciona o sininho e vamos lá, tamo junto nessa briga, legal?